Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver agora a segunda aula que envolve aí a progressão geométrica, tá? O principal dessa aula aqui será a soma dos termos da PG, beleza? Vamos começar? Então, vem comigo aqui. Vamos começar falando da progressão geométrica de três termos. Olha só o que diz. Para agilizar a resolução de certos problemas, convém representar a progressão geométrica de maneira genérica. Veja, progressão geométrica de três termos. Olha só, pessoal, nós temos aqui os três termos. Vamos imaginar então que o x aqui é um valor que corresponde ao termo central, ou seja, ao segundo termo dessa progressão geométrica. Se eu quiser chegar ao terceiro termo, como nós vimos, né? Nós deveremos fazer o quê, pessoal? Multiplicar pela razão. Aí a gente cai no terceiro termo. Do contrário, se eu quiser, por exemplo, o primeiro termo, ou seja, retroceder um termo nessa progressão geométrica, nós deveremos fazer a propriedade inversa, ou seja, dividir pela razão. Ok? Então, x vezes q, nós temos aqui o terceiro termo, e x dividido por q, nós temos aqui o primeiro termo. Beleza? Vamos fazer esse exemplo que envolve essa notação de três termos. Diz o seguinte: determinar a progressão geométrica de três termos, sabendo que o produto desses termos é 8 e que a soma do segundo com o terceiro termo é 14. Então, pessoal, essa progressão geométrica, ela pode ser representada da seguinte forma. Se o x é o termo central, o termo antecedente é o x dividido pela razão. E o termo consequente, ou seja, o próximo termo, aqui o terceiro termo, seria então o x multiplicado pela razão. Nós temos que o produto desses três termos, ou seja, x dividido pela razão, vezes o x que multiplica a razão, esse produto está sendo dito aqui que vale 8. Tudo bem? Nós poderíamos fazer o seguinte: como nós temos multiplicações, sem problema algum nós cancelamos aqui a razão e teremos então x vezes x é x elevado ao expoente 3. Isso aqui é igual a 8. Pessoal, o que nós teremos aqui é que o x é a raiz cúbica, tá, desse valor 8, ou seja, nós teremos que o x ele é exatamente igual ao 2. Isso porque 2 vezes 2 vezes 2, o resultado é 8. Beleza? E está sendo dito que a soma do segundo com o terceiro termo, o resultado é 14. Olha só, o segundo é o x, que no caso é o 2, tá? Então é o 2, somado com 2 vezes a razão, ou seja, 2q, isso aqui é igual a 14. Vamos enviar para o lado direito, esse 2 aqui, ele passa com o sinal negativo, e nós teremos então que 2 vezes a razão é igual a 14 menos o 2, ou seja, 12. Dessa forma aqui, nós vamos ter que a razão é exatamente igual a 12 dividido por esse 2, a razão é 6. Beleza? Então, dessa forma, nós poderemos colocar aqui a nossa progressão geométrica. Olha só. Se o termo central é 2, nós temos aqui o 2. O termo consequente, ou seja, o terceiro termo aqui, é 2 vezes a razão, que é 6. 2 vezes 6, chegamos ao resultado 12. E o primeiro termo aqui, é o segundo dividido pela razão. Pessoal, 2 dividido por 6 é a mesma coisa que 1 dividido por 3, ou seja, 1/3. Então, nós temos aqui essa progressão geométrica, ok? Certo, então, pessoal, convém bastante nós representarmos uma progressão geométrica de três termos utilizando essa notação que nós temos aí. Tudo bem? Agora, o próximo passo aqui da aula é nós vermos a soma dos termos de uma PG
finita, em primeiro lugar, tá? Não tem aquela história do Gauss que nós vimos lá na progressão aritmética, mas é bem interessante também, ok? Vem comigo aqui. Então, olha só, pessoal, soma dos n termos de uma progressão geométrica, ou seja, o que nós temos aqui são n termos determinando, então, uma PG finita. Olha só, a soma, representada por Sn, dos n primeiros termos de uma PG, como nós temos aqui, tá? Dos n primeiros termos, de razão Q é dada por, e nós temos aqui, ó, essa fórmula. É o primeiro termo, tudo bem, que multiplica a razão elevado ao expoente n, menos 1, dividido pela razão menos 1. Pessoal, para aplicarmos essa fórmula aí, vamos ver agora esse exemplo que está aqui embaixo. Olha só. Nos 14 dias de inscrição para um concurso público, o número diário de candidatos inscritos aumentou em progressão geométrica. Então, é uma questão que envolve PG aqui, ó. Nós temos 14 dias, então, de inscrições, tá? No primeiro dia, foram feitas 3 inscrições e no último, 24.576. Quantos candidatos se inscreveram nesse concurso? Ou seja, nós deveremos somar todas as inscrições feitas desde o primeiro dia até o 14º dia. Ok? Então, em relação aos dados aqui da questão, nós temos que o primeiro termo dessa progressão geométrica é exatamente igual a 3, que é o número de inscrições que foram feitas no primeiro dia. Outra informação é o número de termos, que no caso aqui é o número de dias que confere 14 dias, tá? Nós temos aqui, ó, no último dia, 24.576 inscrições. Ou seja, o 14º termo, o A14, é dado então por 24.576. Beleza, pessoal? Então, o que nós poderemos dizer? Nessa progressão geométrica, o 14º termo, ele é exatamente igual ao primeiro termo multiplicado pela razão elevada a qual expoente? Olha só, do primeiro para o 14º, nós vamos ter aqui, ó, 13 razões, tá? Então, substituindo, nós teremos o seguinte, no lugar do A14, vamos colocar aqui o 24.576. O primeiro termo é o 3, vezes a razão elevada ao expoente 13. Tudo bem? Primeira coisa a fazer aqui, ó, é passar dividindo esse valor 3. Então, nós vamos ter aqui, ó, 24.576, vamos dividir por 3. Ó, 3 vezes o 8, isso aqui é 24, 0. Desce o 5 aqui, ó. 3 vezes 1 é 3, subtraindo teremos o 2. Vamos descer o 7. 3 vezes 9 é 27, temos aqui o 0, desce o 6, 3 vezes o 2, teremos o 6, resta o 0. Ou seja, ao dividir por 3, nós vamos ter que a razão elevada ao expoente 3 é exatamente igual a 8.192. Ok? Vamos até apagar isso daqui, ó, para liberar um pouco mais de espaço. Agora, pessoal, o próximo passo é nós fatorarmos esse número 8.192, tá? Se nós dividirmos ele aqui por 2, nós teremos 4.096. Dividido por 2, 2.048. Por 2, teremos o 1.024, tá? Por 2, teremos o 512. Por 2, teremos o 256. Por 2, dá 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, é 8. Por 2, é 4. Por 2, dá 2. E por 2, dá 1. Opa! Ou seja, esse número 8.192, posso reescrever como sendo 2 elevado ao expoente 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ou seja, a razão aqui, ó, aqui é expoente 13, né? A razão elevada ao expoente 13 é exatamente 2 elevado ao expoente 13. Nesse caso aqui, nós podemos dizer que a razão é exatamente igual a 2. Se nós temos aqui, ó, o expoente ímpar, poderíamos simplesmente cancelar e nós teremos então a razão valendo 2. Tudo bem? Então, olha só, somar esses 14 termos é simplesmente nós pegarmos então o primeiro termo, que é o 3, tá? Aí vamos abrir parênteses, que multiplica a razão, que é o 2, elevado ao expoente n, que é 14, menos o 1, dividido pela razão menos 1, ou seja, 2 menos 1. Olha só, então a soma desses 14 dias, né, descrições será 3 que multiplica 2 elevado ao expoente 14, pessoal. O 8.192, ele é 2 elevado ao expoente 13. Para nós chegarmos a 2 elevado ao expoente 14, vamos pegar esse 2.192 e multiplicar por 2. Então, ó, 8.192 vezes o 2. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 9, 18, 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3, e 2 vezes 8, 16. Ou seja, 3 vezes 16.384. Agora, não esquece, nós temos aqui, ó, o menos 1 no interior, tá? Então, a soma dos 14 termos será 16.384 menos 1, nós teremos 16.383 vezes o 3. Quanto é que dá isso? Ó, 16.383, vamos multiplicar por 3. Essa multiplicação aqui resume no seguinte: 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 8 é 24, foi 2. 3 vezes 3 dá 9 e 2 dá 11, foi 1. 3 vezes 6 dá 18 e 1, 19, foi 1. 3 vezes 1 dá 13 e 1, 4. Ou seja, 49.149 pessoas se inscreveram nesse concurso. Beleza? Então, pessoal, para somarmos os termos de uma progressão geométrica finita, o que nós precisamos é do primeiro termo, da razão e também da quantidade de termos que nós desejamos somar. Tudo bem? Agora, para finalizarmos a aula, vamos ver a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica infinita, ok? Vem comigo aqui. Olha só, a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica é dada pelo seguinte. Olha só, a soma a gente representa com esse S e o símbolo aqui do infinito, tá? Dos infinitos termos de uma progressão geométrica, de razão, pessoal, olha só, muito importante isso aqui. A razão da progressão geométrica para que a gente possa calcular a soma dos infinitos termos, ela deve ser maior do que menos 1 e menor do que 1, ou seja, estar entre o menos 1 e o 1, tá? Essa soma, pessoal, é dada por essa fórmula aqui. Essa fórmula, então, nada mais é, pessoal, do que o limite da soma dos infinitos termos dessa progressão geométrica, tá? Simplesmente substituindo aqui, ó, o A1 e a razão, nós encontraremos o limite dessa soma, que nada mais é do que a soma dos infinitos termos. Tudo bem? Olha só esse exemplo aqui embaixo. Determine o limite da soma dos termos da progressão geométrica, e aqui nós temos a progressão geométrica, tá? Então, o limite da soma será dado por essa fórmula que nós temos aqui. O primeiro termo, o A1, nós já temos aqui, ó. O A1, ele vale 1/3. Nós precisamos também da razão. A razão, ela pode ser obtida simplesmente pela divisão entre dois termos. Sempre o termo da direita, ou seja, o consequente, dividido pelo termo da esquerda, que é o antecedente. Pode pegar qualquer dois termos aqui vizinhos. Vamos pegar, por exemplo, ó, o 1/9, tá? Nós iremos dividir aqui ó, por 1/3. Então,
por 1/3. Nessa divisão aqui, o que a gente faz? A gente conserva o numerador, que é 1/9, e multiplica pelo inverso do denominador, ou seja, 3 dividido por 1. Olha só, 3 vezes 1 é 3, 9 vezes 1 é 9. Simplificando aqui, ó, pessoal, divide o numerador por 3 e o denominador por 3 também. Nós vamos ter que a razão será 1/3. Beleza? Então, olha só, a soma, então, desses infinitos termos será dada por A1, que é 1/3, dividido por 1 menos a razão, que nesse caso também é 1/3, tá? Então, olha só, nós vamos ter 1/3 no numerador e no denominador nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum aqui, ó. Entre o 1 e o 3 aqui é o mínimo múltiplo comum. Então, vai lá. 3 dividido por 1 é 3, vezes 1, 3, menos 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1, 1. Então, o que nós teríamos é 1/3, dividido por 3 menos 1 é 2/3. Divisão de frações, como nós fizemos anteriormente. Vamos conservar o numerador, que é 1/3, e multiplicar pelo inverso do denominador, que é 3 meios. E nessa divisão aqui, ou seja, nessa multiplicação, poderíamos cancelar o 3 com o 3. Nós vamos ter, então, 1 meio, tá? Como sendo o limite da soma desses infinitos termos aqui, que são representados por essa progressão geométrica. Tudo bem? Então, pessoal, chegamos aí ao final dessa aula, tá? Espero que ela tenha sido bastante proveitosa aí para os seus estudos, tá? Pessoal, um abração, bons estudos e até mais!